31 de agosto é o Dia Nacional do Nutricionista. Bom, do nutricionista, da nutricionista, desses profissionais que cuidam da nossa alimentação. Mas, afinal de contas, quem são essas pessoas e qual é o papel das nutricionistas e dos nutricionistas dentro da nossa sociedade para garantir uma boa alimentação e a saúde da nossa população? Nutricionismo é assunto de cidadania, boa alimentação é assunto de cidadania. E é sobre isso que eu converso agora com a presidente do Conselho Federal de Nutrição, Érica Carvalho. Érica, bem-vinda ao Cidadania. Muito obrigado pela sua participação em nosso programa. Quem agradece ao Conselho Federal de Nutrição pela oportunidade de falar um pouco aí sobre o papel da nutricionista ou do nutricionista, né, nesse âmbito aí nacional. Essas pessoas têm sido bastante procuradas, eu ouço muito isso entre os meus amigos e as minhas amigas, as pessoas preocupadas em ter uma boa alimentação, garantir saúde, alguns preocupados em emagrecer, outros querendo ter o melhor desempenho, às vezes numa atividade esportiva, ou simplesmente querendo ter mais ânimo para viver no dia a dia. E a nutrição tem um papel fundamental na qualidade de vida. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre a profissão, por que as pessoas devem procurar uma nutricionista ou um nutricionista e o que isso tem a ver com essa nossa preocupação de ter uma boa saúde, de ter garra para a vida. Pois é, vamos começar então em ter garra para a vida, né? A alimentação, a nutrição é essencial, né, para vivermos. Desde que nascemos, então, essa questão da garantia, né, do direito à amamentação, depois a garantia de uma alimentação adequada durante um período escolar e toda a fase aí de desenvolvimento humano, né, a preocupação em ter maior massa muscular, né, garantia aí de um envelhecimento com mais qualidade de vida. Então, todos esses momentos, né, a nutricionista ela é imprescindível estar presente, seja diretamente no atendimento de um consultório, ou seja também nos espaços aonde a gente transita e se alimenta, né, para ter uma alimentação mais adequada. Sem perder também o olhar que durante todo esse processo de vida, nem sempre a gente vai ter saúde, né, no questão de não ter doença o tempo todo. Então, também nutricionistas aí são muito importantes nesse momento de adoecimento, para que realmente os tratamentos propostos aí pelos médicos, eles sejam eficazes, considerando que uma pessoa desnutrida, ela responde pior ao tratamento. Então, existe uma complementaridade entre a medicina e a nutrição. Isso é uma coisa bastante importante da gente falar, porque a pessoa às vezes tem um problema de saúde, a pessoa tem um adoecimento, uma infecção, às vezes até uma gripe, e vai buscar, claro, o médico, ou vai buscar o medicamento para melhorar, para estar com a boa saúde, mas uma boa alimentação é fundamental para que a resposta a esse tratamento seja melhor, né? Sim, para falar a verdade é fundamental, né? E se a gente voltar um pouquinho na história, a gente vai lembrar, durante o período da pandemia, como que esse tema ficou relevante, né? E as pessoas começaram até a procurar suplementos específicos para garantir, né, um sistema imunológico mais eficaz. Mas o que hoje nós sabemos que o que garante realmente mais saúde, um sistema imunológico mais eficaz, é uma alimentação mais saudável. Vamos falar um pouco de alimentação saudável, né? De maneira geral, a gente não vai ter tempo aqui de fazer uma receita completa de alimentação. A gente sabe também, né? Nós sabemos que existem as especificidades, né? Dependendo da idade, dependendo da situação de cada pessoa. São várias questões aqui que não daria tempo da gente falar. Mas, em linhas gerais, o que é recomendável para que a pessoa tenha uma boa alimentação e, com isso, garanta uma boa saúde? É importante sempre a gente fazer, né, esse para casa diário. Lembrar que para ter uma boa saúde, a gente tem que ter uma boa alimentação. O Brasil hoje tem como referência o Guia Alimentar para a população brasileira. E o Guia Alimentar para a população brasileira, ele traz esse conceito de alimentação saudável de uma forma muito clara. É justamente a gente garantir ter uma alimentação mais próximo do natural e nos afastarmos mais dos alimentos que a indústria produz com muitos aditivos alimentares, que seriam os ultraprocessados. Ultraprocessados, esse é um ponto importante para a gente falar quando o assunto é boa alimentação, boa nutrição. Como é que uma pessoa sabe
se aquele alimento que ela vai comprar no supermercado é um ultraprocessado, se é um processado, qual é o caminho para identificar esses produtos e poder fazer a escolha certa na hora de se alimentar. Essa parte ficou cada vez mais fácil, né? Porque, afinal de contas, as nossas embalagens agora vêm com muitas informações. Mas, pegando a embalagem de um produto em uma prateleira de supermercado e indo aos ingredientes, é ali que a gente vai descobrir se o produto ele é ultraprocessado ou não. E como é que a gente descobre isso? Ao começar a ler os ingredientes, a gente vai ter sempre o que tem naquela embalagem em maior quantidade para o que tem em menor quantidade. Então, se eu pego uma caixinha de massa de bolo, por exemplo, eu vou esperar que tenha ali naquela caixinha os mesmos produtos que eu teria para fazer um bolo em casa. Só que aí, quando começam a aparecer nomes e palavras que eu desconheço e que eu não tenho no armário da minha casa, né, acidulantes, conservantes, emulsificantes, entre outras substâncias que a indústria coloca, isso faz um produto ultraprocessado. É, uma palavra ultraprocessado complica um pouquinho. Agora, a gente vai ter, em 2025, pela primeira vez, no dia 31 de agosto, o Congresso Nacional iluminado na cor verde, em homenagem ao Dia do Nutricionista. Eu vou falar Dia do Nutricionista e da Nutricionista. Faço questão sempre, afinal de contas, são os profissionais que estão no mercado. Qual a importância dessa data, a importância dessa iluminação para o Conselho Federal de Nutrição e para os profissionais da área? É uma data onde, né, nós paramos, né, não só o Conselho Federal de Nutrição, porque nós temos 11 conselhos regionais distribuídos em todo o país, para comemorar e lembrar a sociedade da importância de ter esse profissional sempre nos lugares certos, né? Então, essa iluminação em verde é uma iluminação que aqui em Brasília, né, vai ser exatamente onde nós solicitamos, mas nós também recomendamos que no restante do país essa iluminação aconteça, para trazer uma reflexão para a sociedade, né, para que a própria sociedade pergunte e exija, né, onde estão os profissionais nutricionistas e se eles não o reconhecerem ali, ou na presença, ou na quantidade adequada, que eles realmente busquem os conselhos. E para quê? Para a gente poder fiscalizar e garantir que esse profissional esteja ali cumprindo o papel dele de uma alimentação adequada. Bom, falando em fiscalização, falando da importância da profissão, regulamentação, é uma profissão regulamentada, são profissionais que estudam, dedicam boa parte da sua vida a estudar e entenderem como é que funciona o organismo, como é que funcionam os alimentos, o papel de cada alimento na saúde das pessoas. E hoje nós vivemos tempos de desinformação, tempos de redes sociais, e as redes sociais, infelizmente, dão voz a muita desinformação. Uma das questões que tem sido apontadas, inclusive o Conselho Federal de Nutrição tem trabalhado em cima disso, é o problema daquelas pessoas que, às vezes, para justificar uma aparência, um modelo de beleza pré-estabelecido, dão dicas de alimentação como se nutricionistas fossem. É a pessoa, né, é aquela influencer que muito magra, que considera aquilo um modelo padrão. Isso vai influenciando principalmente adolescentes, né, uma questão que está em discussão muito fortemente hoje, mas não só adolescentes, pessoas adultas, pessoas jovens, e vão ali dando dicas de alimentação, dicas de como fazer isso e aquilo para ficar mais magro, para ficar mais forte, e às vezes recomendam uma suplementação que nem sempre passou pela fiscalização correta. Queria que você falasse um pouco sobre essa questão específica, a desinformação nas redes sociais quando a gente está falando de nutrição. Importante, né, você trazer isso, porque é uma campanha que o Conselho Federal de Nutrição vem fazendo com o Ministério da Saúde, com a Senacom, com relação a esse combate à desinformação. Né, nós temos hoje acesso muito rápido a muitas pessoas falando sobre muitos tipos de conteúdo, e alimentação e nutrição, eles descobriram que atrai, né, esse público aí, onde aumenta o acesso às suas redes. Não é proibido a ninguém, a nenhum profissional ou pessoa falar sobre alimentação e nutrição saudável. Mas quando se começa a falar sobre a prescrição dietética, sobre o que comer, quando comer, em que horário comer, isso sim é uma atribuição específica do profissional nutricionista. Então, o grande desafio hoje do Conselho é justamente identificar essas pessoas
que atuam como nutricionistas e não são, né? Então, essas pessoas elas têm que ser denunciadas nos conselhos. Então, a sociedade, né, que identificar alguém se passando por nutricionista, fazendo prescrições de dieta, isso é exercício ilegal da profissão. Então, isso tem que ser denunciado aos conselhos para que a gente possa exercer o nosso papel e garantir à sociedade que ela não corra riscos. Né? Não é que ninguém pode fazer isso, igual você falou. Né? Profissionais nutricionistas estudam e se aperfeiçoam a cada dia. E como alimentação e nutrição têm sido cada vez mais em todo o mundo, em pesquisas, mostrando assim a relação com a saúde e a longevidade, são muitas informações. Então, quando você vira e fala assim, suplementos, né? A hora que a gente entra, tem lojas específicas de suplementos, ou na hora que a gente entra dentro de uma farmácia, são tantas possibilidades ali, e a hora que a gente começa a fazer buscas rápidas em um aplicativo de busca e pesquisa, a gente vai ver que parece que aquilo ali é a magia, né? Inclusive, alguns até falam que curam doenças graves, né? Então, o desafio aí, a desinformação é essa. Os riscos são muitos, né? Nós temos participado de audiências públicas e com o próprio Ministério da Justiça com relação a esse risco de qualquer suplemento sendo utilizado, porque também temos aí os suplementos adulterados no mercado. Sim, acontece. Que é outro desafio. Então, a melhor forma realmente de ter saúde, se a busca é por alimentação e nutrição mais adequadas, é procurar um profissional nutricionista. Agora a pessoa vai procurar um nutricionista e aí tem gente que está tentando fazer papel de nutricionista sem ser, às vezes porque se acha capaz ou por outros motivos. Então, eu quero procurar uma nutricionista. Eu vou encontrar, eu tive uma recomendação, olha, eu conheço uma pessoa que é ótima profissional. Como é que eu sei se essa nutricionista de fato é um nutricionista? O que a pessoa pode pedir como credencial para ter certeza de que está sendo atendida por um profissional ou por uma profissional da nutrição? Todo nutricionista tem um registro no Conselho Regional, né? E também no site do Conselho a gente consegue pesquisar pelo nome do profissional para saber, né, se realmente esse profissional está ativo ou não junto ao Conselho. E por que é importante saber se esse profissional está ativo ou não junto ao Conselho? Porque uma vez ele é ativo, o papel do Conselho é fiscalizar e orientar esse profissional. Então, se por algum motivo, né, a pessoa ela esteve como profissional e não se sentiu acolhida ou acha que existe alguma irregularidade aí, não encontrou aquele profissional na lista de profissionais registrados, tem que ter uma denúncia junto ao Conselho para que a gente possa atuar. Bom, vamos então passar para as pessoas qual é o site do Conselho Federal de Nutrição para que as pessoas possam justamente buscar informação sobre o profissional que está atendendo. Então, basta, né, digitar Conselho Federal de Nutrição nas pesquisas que já vai cair. É www.cfn.org.br. Então, eu vou pedir para a nossa equipe de produção colocar na nossa tela para as pessoas saberem cfn.org.br. Isso, porque daí as pessoas que querem buscar um bom profissional de nutrição ou uma profissional de nutrição podem procurar o site do Conselho Federal de Nutrição para saber se aquele profissional ou aquela profissional está realmente em atividade, está credenciado ou credenciada, porque se estiver, está sob fiscalização do Conselho Federal de Nutrição. Isso garante a você que, pelo menos, estará sendo atendido por um profissional ou uma profissional que tenha formação na área, que tenha todos os estudos necessários para indicar a melhor alimentação para você. Agora, essa questão de resultados rápidos, às vezes, que as pessoas procuram por meio de suplementos. Como é que o Conselho Federal tem trabalhado sobre essas questões? Então, faz parte do papel do nutricionista, né, durante um atendimento individualizado, considerar a necessidade ou não de uma suplementação específica para aquele momento e para aquela pessoa. O Conselho Federal de Nutrição tem combatido a desinformação até do próprio profissional, né, para ele também não cair na questão da indústria, né, porque fica um pouco essa vontade de fazer rápido e de ser pautado em evidências científicas. Então, o profissional ele vai buscar evidências científicas robustas para auxiliar aquela pessoa
a alcançar os seus objetivos, mas sem colocar a saúde dela em risco. Porque, infelizmente, a gente sabe que excessos de qualquer substância pode trazer aí complicações graves para a pessoa a longo prazo. E tem um ponto também que as pessoas às vezes não associam quando a gente fala em nutrição. Isso tem a ver também com os ultraprocessados, especialmente na alimentação das pessoas que recorrem com muita frequência a esse tipo de alimento, muitas embalagens e poucos alimentos in natura. Tem a questão da saúde física, mas também tem uma questão que precisa ser associada à alimentação, que é a saúde mental. Como é que é essa relação entre o que você come e a sua saúde mental? Nossa, pergunta difícil, hein? Mas totalmente atual, né? Hoje a gente vê, infelizmente, um comprometimento maior da saúde mental da população. Hoje se estuda muito essa relação do que se come com a saúde mental, porque existe um estudo aprofundado com relação à nossa microbiota intestinal. Então, como que essa qualidade desses micro-organismos que nós temos na região intestinal com relação a respostas no nosso cérebro, que eles chamam de eixo intestino-cérebro. Então, existem várias pessoas já atuando nessa parte de saúde intestinal, na busca de uma melhor saúde mental, mas é importante sempre ressaltar que não é o nutricionista que vai tratar a saúde mental. Então, para o profissional nutricionista, é bem claro para a gente que a gente não trabalha com aquela pessoa de forma individualizada. Se ela tem uma doença, seja ela qual for, ela vai precisar de um médico, se necessário um médico especialista. Aquela complementaridade que a gente estava falando no começo da conversa. Exatamente. E aí, no caso, se houvesse algum sinal de que aquela pessoa precisa de apoio, é importante que o profissional faça o encaminhamento para um psicólogo, ou oriente buscar um médico para que seja melhor avaliado. Então, não cabe de forma alguma nutricionista ou o nutricionista trabalhar saúde mental exclusivamente com alimentação e nutrição, mesmo a gente sabendo que as pesquisas tragam alguns indícios aí da relevância desse tipo de temática. Eu penso que quando a gente está doente, naturalmente, alguma parte da nossa saúde mental vai ficar meio ali comprometida. Ou a gente vai ficar um pouco mais desanimado, dependendo do grau de uma inflamação, isso pode levar a outras questões mesmo, de desânimo, e isso pode ter consequências mais claras. É bem importante isso, a pessoa entender que a boa alimentação ajuda, mas que, assim como numa recomendação médica, é o médico cuidando do medicamento, o nutricionista cuidando da alimentação, quando entra a questão da saúde mental, aí entra a figura do psicólogo, do psiquiatra, esse conjunto de profissionais, que são os profissionais de saúde que nós temos no Brasil. Agora, no dia 31 de agosto, a gente comemora o Dia Nacional do Nutricionista e da Nutricionista. Em 1967, a regulamentação foi publicada a regulamentação da profissão, isso dá um peso para os profissionais da nutrição, E, recentemente, tivemos também a regulamentação do técnico em nutrição. Vamos falar um pouco sobre essas pessoas e o papel do técnico dentro desse conjunto de cuidados com a saúde alimentar? Então, a regulamentação de técnicos em nutrição veio assim há um ano atrás, depois de muita luta. E é importante a gente reconhecer que eles já existiam dentro da nossa sociedade. Então, o técnico em nutrição sempre trabalha aí junto com nutricionistas para a garantia dessa alimentação adequada em vários espaços. Então, a gente estava até conversando, como é que é essa relação, por exemplo, dentro de um hospital, onde o nutricionista, muitas vezes, ele vai ser o gestor ali, vai estar à frente da prescrição dietética, sendo responsável técnico por aquela unidade, mas o papel importante de técnicos ali no trânsito, no acompanhamento dos preparos, no acompanhamento até de saber se a prescrição dietética foi melhor atendida, de ter esse contato com o próprio paciente ali na beira-leito para saber como é que está sendo essa recepção do alimento produzido. Então, assim, é algo que não dá para dissociar.
né? Eu acho que o melhor dos mundos seria sempre cada nutricionista, em cada espaço de atividade, ter um técnico junto a si para poder realmente garantir um atendimento mais adequado àquela pessoa ou população ali presente. E quais são essas áreas assim em que você considera que é importante a gente ter a presença de um nutricionista? Eu vou me trazer aqui algumas ideias de um leigo, que sou eu, na área. Você falou dos hospitais, por exemplo. Escolas. E que outros lugares? Escolas, por exemplo, elas têm alguma obrigatoriedade de ter, ou é recomendável? Existem outros espaços, principalmente públicos, em que a presença de um nutricionista seja fortemente recomendada? Então, no caso da alimentação escolar, né, hoje um nutricionista, na alimentação escolar tem a garantia de ter um responsável técnico nutricionista ali presente. Então, assim, não se fala mais em alimentação escolar sem se falar na presença de um profissional nutricionista. Então, ali a gente já tem a garantia do espaço, né? Mas ainda lutamos pelo quantitativo adequado para prestar uma boa assistência. E isso a gente vai ver em todas as áreas. Outros lugares que a gente também já tem garantia de espaço. E aí, geralmente, a gente vem atrelado às regulamentações, né, de outras instituições que não o Conselho Federal de Nutrição, porque nós temos a nossa própria resolução e aí nós estamos, né, garantidos em vários espaços pela nossa resolução, mas a gente sabe que isso não é o suficiente. Então, nós temos várias resoluções dentro do Ministério da Saúde, né, onde tem a garantia em equipes mínimas. Então, quando a gente fala do atendimento ao paciente com doença renal crônica, a gente vai ver que lá existe, né, a exigência de ter na equipe mínima nutricionista. Na hora que a gente fala da equipe multidisciplinar de terapia nutricional enteral e parenteral, na hora que a gente busca lá a equipe mínima, já fala, é obrigatório ter nutricionistas. Mas em alguns outros espaços a gente ainda não tem, se sugere o profissional, mas ainda não tem a garantia da presença. Como, por exemplo, nos cuidados paliativos, né? Entendemos que cada momento é único para aquele paciente naquele momento, mas também como é que a gente pode garantir qualidade de vida se a gente não fala de alimentação e nutrição, se não vai ter um profissional ali, né, olhando aquele momento singular. Então, assim, temos várias equipes garantidas, mas temos outras aí em desafio. Há espaços ainda a garantir a presença desses profissionais. No caso da alimentação escolar, a gente conversava um pouco sobre isso também antes de começar a entrevista, existe uma preocupação e um trabalho também do Conselho Federal de Nutrição no sentido de evitar alguns pedidos, às vezes, de alimentos muito específicos, né, a serem colocados dentro do cardápio, né, da alimentação de estudantes em todo o Brasil. Como é que vocês tratam essa questão? Como é que você observa isso? Deve ser um pouco mais regionalizado? Isso deve privilegiar aqueles alimentos que estão ali mais próximos, que evitem grandes transportes, além, claro, né, de evitar os que não são benéficos para a saúde? Então, hoje se fala muito em soberania alimentar, né? Que é justamente reconhecer dentro do território e respeitar a cultura alimentar de cada local. Então, imagina a importância do nutricionista aí como responsável técnico na alimentação escolar. E realmente a gente tem enfrentado, né, alguns desafios, porque nós acompanhamos os projetos de lei em tramitação e apoiamos também o FNDE nas suas ações. Então, quando aparecem alguns extremos de tentar garantir dentro da alimentação escolar um produto exclusivo para toda a nação, a gente vai ter alguns problemas de transporte, às vezes, desconhecimento da cultura alimentar daquele local. E a partir do momento que a gente não respeita a alimentação local, principalmente no âmbito da criança, a gente pode colocar em risco a própria alimentação e a aceitação do que está sendo proposto e servido. Aí entra uma questão até de segurança alimentar, entram outras questões e, mais uma vez, o papel da nutricionista e do nutricionista na formulação desse cardápio é fundamental, até porque isso tem a ver até com a capacidade de aprendizagem das crianças, né? Uma criança bem alimentada, é claro que ela vai ter uma capacidade melhor, uma capacidade maior de aprender na escola, que afinal de contas ela está ali para isso. Agora, você usou uma expressão que eu repeti aqui, soberania
alimentar, nutrição, soberania alimentar, isso é tudo assunto de cidadania. E para você, Érica, o que é cidadania? Então, cidadania para mim, nesse momento e nesse lugar que estou hoje, né, representando o Conselho Federal de Nutrição, é justamente a garantia do direito humano à alimentação adequada. Né? Essa é a motivação do Conselho Federal de Nutrição existir, né, para garantir que isso aconteça em toda a nação. Bom, Érica Carvalho, presidente do Conselho Federal de Nutrição, mais uma vez eu agradeço a sua participação em nosso programa. Obrigado, seja sempre bem-vinda. Obrigada. E eu agradeço também a você que acompanha a programação da TV Senado. Assine o canal da TV Senado no YouTube, ative as notificações e acompanhe toda a produção do Poder Legislativo diretamente da fonte. Na TV Senado, democracia é todo dia. Obrigado.